Salve galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o debate sobre a questão agrária no Brasil, um diálogo com Ian Neves. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, recentemente teve uma polêmica muito grande na internet, envolvendo o Ian Neves, que é da Soberana, que é um coletivo de agitação e propaganda digital. O Ian foi vítima de uma prática de vazamento de dados que tem um nome em inglês que eu não sei pronunciar, e eu vou falar em português mesmo, vazaram os dados do cara. E aí, evidentemente, ele foi muito atacado pela direita e por aí vai, recebeu muita solidariedade de gente de esquerda. Ele mesmo tinha falado na internet que estava tudo meio que se controlando, que estava bem, não ia fazer live na semana e por aí vai. Totalmente compreensível. E aí, na mesma época, ele deu uma entrevista para um podcast, o Critique, acho que é esse o nome, e ele comete vários erros teóricos no podcast. E aí, tem uma galera que faz hate do Ian, nas redes sociais, que odeia o Ian, que vive para isso, assim como tem uma galera que faz isso com todos os comunistas, Faz isso comigo, faz isso com Gustavo Gaio Fato, faz isso com, assim, tem um povo que vive de atacar comunistas. E aí, o Ian comete um erro muito grave sobre o debate marxista de fetichismo da mercadoria e, consequentemente, sobre a crítica da economia política marxista. E aí tem uma galera que foi atacar o Ian, e aí eu não ataquei absolutamente ninguém, fiz um fio teórico mostrando, o debate marxista. Tá lá no Twitter, meu fio, vou colocar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler. Talvez, inclusive, até grave um react em breve, um vídeo sobre isso. O debate marxista sobre o fetichismo da mercadoria, a parte da obra de Marx é esse, tal, compreensível, as pessoas podem errar, respeito o Ian, respeito o trabalho da Soberana e por aí vai. Depois disso, surgiu um debate gigantesco na internet sobre se pode criticar ou não. O Brasil não é acostumado com a crítica, então aqui tem um certo milindre, aqui tem uma lógica de chama o cara em box, eu não sei, não, foi uma fala pública. Desde que você faça crítica respeitosa de conteúdo, não tem problema de fazer. E aí, nesse mesmo podcast que eu assisti, quase que inteiro, falta terminar ainda só a última parte, mas assisti quase que inteiro, gigantesco, o Ian comete vários erros teóricos, e aí, veja, zero problemas errar. Quando você vai dar uma entrevista num podcast 3, 4 horas, inclusive a chance de você errar é muito maior. Porque você está cansado, porque são perguntas ali no bate-pronto, por aí vai, é da vida, acontece, ninguém vai morrer por causa disso. Basta você achar necessário dizer que errou, dizer que vai repensar, dizer que está estudando e segue a vida. Ou então não dizer nada, inclusive, que é muito tranquilo também, não dizer nada e depois lançar um conteúdo dizendo assim, eu falei isso no passado, eu sustento isso, ou então eu mudei de posição e por aí vai. É assim que é a vida, sabe? Não tem problema. Só que aí eu quero explicar para vocês o porquê que é importante debater teoricamente, de maneira respeitosa e construtiva, visões teóricas equivocadas. Nesse podcast, nessa entrevista, o Ian vai fazer um debate sobre questão agrária no Brasil. O debate do Ian não só está errado teoricamente, como tem consequências políticas desastrosas. Percebe? E aí, veja, foi o Ian que escolheu falar sobre reforma agrária. Ele não foi perguntado. E mesmo sendo uma entrevista de 4 horas, que você está sujeito a errar mais porque está cansado, porque está falando muito tempo, é uma escolha sua também você falar sobre temas que você tem mais domínio ou que tem menos domínio. E aí quando eu faço uma crítica, um debate, eu não estou desconsiderando o trabalho do Ian, a importância dele na comunicação digital marxista brasileira, a qualidade do trabalho dele. Eu estou dizendo que nesse debate ele errou. Isso não inviabiliza todo o conjunto da produção dele, nem o conjunto do papel dele na comunicação digital marxista no Brasil. Mas vamos ver, vamos sacar o que foi que o Ian falou e como isso foi problemático. Repara, já está aqui engatilhado, o podcast, vou dar o play. Por causa dela na internet. É feito Barbra Streisand, quando você fala assim, não pensa num elefante branco, você pensa a primeira coisa num elefante branco, sabe? Okay. Então, existe esse risco, mas a gente chama de liberal, e não é pejorativo, gente, é descritivo. Liberalismo é pautar o mundo através do indivíduo. E os próprios liberais vão dizer isso. E, novamente, quando a gente... Aí, só lembrando, o debate começou, eles estavam falando da questão das vinícolas no Rio Grande do Sul, pegas com trabalho escravo e por aí vai. E aí estava nesse debate sobre o que fazer com isso, se boicote individual funciona ou não e por aí vai.
Foi dentro desse contexto que o Ian escolheu fazer um debate sobre reforma agrária. Fala de uma perspectiva liberal, por exemplo, um boicote individual a alguma empresa que foi pega com um trabalho análogo à escravidão, sabe? Não vou comprar mais vinho da Salton, que era uma das empresas lá. Tudo bem. O problema é que a estrutura ainda está lá. E sendo muito incentivada por desemprego, pela reforma trabalhista e por uma legislação que não funciona. E você não comprar o vinho não vai ajudar. Sim, a terra está lá. Mas vem uma nova marca. Vem uma Salton 2, troca de nome e já era, sabe? Até ser pego de novo. Mas você pode... Aí a questão é, você pode não querer assinar embaixo da escravidão? Pode. Você pode falar, eu não quero subscrever a isso aqui. Não quero fazer parte. Muita gente que não come carne é por isso. Eu não quero assinar embaixo do dano ambiental e social que a pecuária causa no Brasil. Tudo bem. Mas a gente só consegue rompendo a estrutura de latifúndio do Brasil, a estrutura do campo, que é praticamente semi-feudal do Brasil, a estrutura... Veja, começou aqui. A estrutura do campo no Brasil, que é praticamente semi-feudal. Presta atenção. E aí repare o uso das palavras. É praticamente semi-feudal. Praticamente significa que não é, na prática, né? Que é aproximado disso, que é quase isso. Mas acompanhe o raciocínio. Agroexportadora do Brasil, que exporta artigo de baixa tecnologia. Até porque nem todos são exploradores, tem empresas que tentam fazer uma participação mais Tem diversos níveis. O tamanho do agronegócio é imenso. Tem diversos níveis. Cara que cria os animais de uma forma talvez melhor. Tem muitos níveis. E tal. Mas o grande problema é o nível do grande latifúndio monopolista, inclusive que tem poder para criar a bancada do boi. Ou seja, quer ver se você é um burguês de verdade? Você consegue comprar um parlamentar? Você consegue construir bancada temática? Então você não é um burguês, tá? Isso é um bom conceito, porque a galera acha assim... Exato. Eu tô simplificando, obviamente. Tem agora a polêmica da taxação de grandes fortunas, a galera preocupada fala, amigo, você tá preocupado? O cara, tipo, ai, meu Corsa, né? Você pode compartilhar. Claro, por favor. A gente tem áreas, obrigado, André. A gente tem áreas que são maiores que países. Fazendas maiores que países. E aí eu te falo... Só que aí tem uma coisa interessante. Eu tava vendo... Não lembro quem falou. Acho que o Roncalli, acho que tava comentando... Repare bem, né? O Ian introduziu o debate sobre a estrutura agrária brasileira. O entrevistador tá tentando dialogar com isso, tá tentando entender e tal. Aí vai dar um exemplo dos Estados Unidos. Vamos lá. Eu fui até atrás para dar uma olhada. Nos Estados Unidos, que teoricamente é o país mais liberal do mundo, eles têm uma regra mais restritiva ao tamanho das áreas de plantio. Sabe por quê? Porque o latifúndio é extremamente improdutivo. E o capitalismo sabe disso. Todos os países que têm capitalismo desenvolvido fizeram reforma agrária. Reforma agrária não é uma pauta comunista, é uma pauta capitalista. Por isso que a gente diz que o Brasil é semi-feudal, ele está antes do capitalismo. Veja, nessa frase aqui, o Ian comete um planetário de erros. Vamos lá. Primeira coisa... Quando a gente fala assim, todos os países capitalistas centrais fizeram reforma agrária. Essa frase em si nem é tão correta, porque depende do que você entende por reforma agrária. Note, a gente se acostumou com a ideia de que o modelo de reforma agrária burguês é o modelo de reforma agrária francês, particularmente do período jacobino, em que, durante a Revolução Burguesa, num processo de radicalidade de massas, a grande propriedade latifundiária feudal foi dividida e foi criado milhões de pequenas e médias propriedades, sedimentando um campesinato francês pequeno proprietário. Isso é verdade para a França, mas isso não aconteceu na Inglaterra. Por exemplo, o desenvolvimento capitalista na Inglaterra não criou uma estrutura de pequena propriedade como na França. Basta você ler, por exemplo, o capítulo sobre a assim chamada acumulação primitiva de capital, ou até o livro 1 do Capital, do Marx como um todo, em que vocês vão ver, por exemplo, que na verdade no desenvolvimento capitalista inglês houve uma concentração fundiária em que os camponeses eram expulsos do que antes eram os feudos, porque no lugar das culturas tradicionais plantadas foi se criando ovelhas para produzir lã para a indústria têxtil que estava crescendo nas grandes cidades. Então, por exemplo, o desenvolvimento capitalista inglês não criou uma reforma agrária parcelária como na França jacobina. O desenvolvimento capitalista das Províncias Unidas, hoje chamada de Holanda, que foi uma das primeiras revoluções burguesas, também não criou uma dinâmica de reforma agrária como na França. Assim como o próprio Lenin, inclusive, vai debater
formas e vias de desenvolvimento capitalista na agricultura. O famoso conceito de Lenin de via prussiana, para debater o desenvolvimento capitalista na Alemanha, mostra que houve um desenvolvimento capitalista preservando o latifúndio, o poder dos Junkers, né, como eles chamam os latifundiários, em que essa propriedade latifundiária foi modernizada de acordo com as relações capitalistas e não foi destruída como na França jacobina, né? Então, sim, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, de maneira bem diferente. Na França, você tem a criação de milhares, milhões de pequenos e médios proprietários, de granjeiros, de camponeses possuidores, o que inclusive foi fundamental para criar um mercado consumidor. Mas isso não é uniforme em todos os países capitalistas centrais. Claro que, se você pegar por média os países capitalistas centrais, Europa Ocidental, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, em comparação com África, América Latina e boa parte da Ásia, o tamanho médio da propriedade é maior nessas regiões do que é na Europa Ocidental, no Japão e por aí vai. O tamanho médio é maior, de fato, isso é inegável. Mas a reforma agrária parcelária, pegar um grande latifúndio, dividir ele em pequenas e médias propriedades, criando milhões de camponeses, de granjeiros, isso é um traço muito mais característico da revolução burguesa na França do que uma tendência geral do desenvolvimento capitalista. Porque, inclusive, como eu já citei, a gente não pode pensar o desenvolvimento capitalista na própria Europa Ocidental como um único. Veja, o tipo de desenvolvimento capitalista que aconteceu na Itália e na Alemanha, e ninguém duvida que a Alemanha é um país central do capitalismo, não foi o mesmo, e nem foi na mesma época histórica, que o da Inglaterra, da Holanda e da França, por exemplo. Percebe? Então veja, primeiro que isso já não está certo. E aí eu vou indicar um livro para vocês sobre as experiências de reforma agrária no mundo, que aborda os tipos de reforma agrária no mundo inteiro, tanto em experiências capitalistas de revolução burguesa, quanto em experiências socialistas. Então isso já não está correto. Segunda coisa, a própria concepção de capitalismo. Veja, o capitalismo é um sistema global desde o seu nascimento, em que as ondas de expansão capitalista ampliam o seu grau de globalização, de interconexão mundial, de tal sorte que não dá para, por exemplo, olhar para a França, ver a França como um país capitalista e olhar para a Argélia, quando era colonizada pela França no século XIX ou em boa parte do século XX, e dizer que a Argélia não é capitalista, que a França é capitalista, que a Argélia não é capitalista. Não. A gente pode até debater que vigorava na Argélia colonizada um conjunto gigantesco de relações pré-capitalistas, mas que eram funcionais à exploração capitalista e colonialista que a França fazia da Argélia. Ou seja, de maneira geral, quando a gente olha o sistema capitalista de maneira global, mesmo os países em que as relações de trabalho, por exemplo, predominantes não são as relações de trabalho capitalistas, como a gente tem uma visão do que seria típico, não dá para você dizer que esses países não são capitalistas. Então você fala assim, o capitalismo fez reforma agrária. Isso é falso, porque o que aconteceu em termos de redução da concentração fundiária foi para uma ínfima parte do sistema capitalista e foi a ínfima parte da humanidade. Porque a partir do momento que o colonialismo europeu já dominava as Américas, né? Dentro do processo de acumulação primitiva de capital, do século XIX até o começo do século XX, a partir do momento que o colonialismo e o imperialismo domina toda a África e toda a Ásia, eles estão plenamente integrados ao sistema capitalista mundial, ainda que internamente nas suas relações de produção a gente possa apontar que relações de trabalho assalariado capitalista, tucu, um modelo típico, não fosse dominante, de tal sorte que o capitalismo não cria reforma agrária. O capitalismo ele reduz a concentração fundiária nos países centrais do capitalismo, com diferenças históricas importantes entre eles, para fortalecer o seu mercado consumidor, mas o capitalismo ele é promotor da concentração fundiária no plano global. Porque senão é o debate de Domênico Lossurdo, camaradas, que eu venho fazendo, por exemplo, há uns 3 anos. O liberalismo defende os direitos humanos? Porra, depende. Se você considerar como expressão do liberalismo só o que os liberais defendiam para a França, para a Inglaterra,
para Bélgica, para Holanda, eu posso até dizer que sim, mas aí é foda, né? Aí tem um liberal que diz que defende os direitos humanos, que todo homem, todo ser humano tem direito só por ter nascido no gênero humano. Esse liberal defende isso para a Inglaterra, enquanto isso está matando 5 milhões na Índia. Aí eu esqueço o que está acontecendo na Índia e digo assim, o liberalismo sim, defende. Eles acabaram com esse negócio de castas da nobreza. Aqui todo mundo nasce juridicamente igual. Não nasce juridicamente igual. Pode nascer na França, na Inglaterra, mas o que o liberalismo que comanda a França está fazendo na Ásia? O que o liberalismo que comanda a Inglaterra está fazendo na Índia, está fazendo na Palestina, está fazendo no Afeganistão, está fazendo no Iraque? É o mesmo debate sobre questão agrária. Não dá para eu olhar o centro do sistema e dizer assim, o capitalismo sabe que o latifúndio é improdutivo, é por isso que o capitalismo faz reforma agrária. Não, pô. O capitalismo trabalha com níveis diferenciais de produtividade, relações de produção, de propriedade e de exploração, de tal sorte que o capitalismo ele é promotor da concentração fundiária no plano global, com alguns países do centro do sistema convivendo com a reforma agrária parcelar. A reforma agrária parcelar é divisão de terra como parte da dinâmica da acumulação daquele capital. E aí, veja, a própria ideia de que o latifúndio é improdutivo é questionável. Depende. Se você considerar produtivo a economia num plano global, a fronteira tecnológica, a fronteira de produção, correto. Perfeito, é isso. Agora, por exemplo, as fazendas de café São Paulo do século XIX eram das coisas mais produtivas que existiam no Brasil, na economia brasileira. Era atrasado frente ao desenvolvimento capitalista global que estava colocado, assim como os engenhos de cana-de-açúcar do século XVI e XVII e parte do XVIII no Nordeste era o que de mais avançado, com maior nível de divisão social do trabalho existia na economia do Brasil colônia. Até porque, inclusive, é claro que os níveis de produtividade, desenvolvimento científico-técnico tem que ser pensado a nível de época histórica, onde uma época histórica chegou, a fronteira da produção, a fronteira do conhecimento, mas tem que ser pensado também nos níveis da economia nacional. Essa relação dialética entre níveis de produtividade, desenvolvimento científico-técnico na economia nacional e no próprio plano global e histórico. Vou até voltar um pouquinho aqui para a gente pegar de novo a fala. Peraí. E os animais de uma forma talvez melhor e tal. Mas o grande problema é o nível do grande latifúndio monopolista, inclusive que tem poder para criar a bancada do boi. Ou seja, quer ver se você é um burguês de verdade? Você consegue comprar um parlamentar, você consegue construir bancada temática, então você não é um burguês, tá? Isso é um bom conceito, porque a galera acha assim... Exato. Eu tô simplificando, obviamente. Tem agora a polêmica da taxação de grandes fortunas, a galera preocupada fala, amigo, você tá preocupado? O cara, tipo, meu Corsa, né? Você pode compartilhar. Claro, por favor. A gente tem áreas, obrigado, André. A gente tem áreas que são maiores que países. Fazendas maiores que países. E aí eu te falo... Só que aí tem uma coisa interessante. Eu tava vendo... Não lembro quem falou. Acho que o Roncalha, acho que tava comentando... Eu fui até atrás para dar uma olhada. Nos Estados Unidos, que teoricamente é o país mais liberal do mundo, eles têm uma regra mais restritiva ao tamanho das áreas de plantio. Sabe por quê? Porque o latifúndio é extremamente improdutivo. E o capitalismo sabe disso. Todos os países que têm capitalismo desenvolvido fizeram reforma agrária. Reforma agrária não é uma pauta comunista, é uma pauta capitalista. Por isso que a gente diz que o Brasil é semi-feudal, ele está antes do capitalismo. Nossa, entendi. Sério. Mas então o movimento... Reforma agrária não é uma pauta comunista, é uma pauta capitalista. Veja, isso é um absurdo para a história da América Latina. Isso é um absurdo para a história de África. Isso é eurocentrismo. Percebe? E aqui, veja, de novo, é uma crítica respeitosa, mas que tem consequências graves essa fala do Ian. Ele está dizendo que a reforma agrária é uma pauta burguesa. Veja, isso é falso. Nos países centrais do capitalismo, particularmente na França e nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, inclusive, com particularidades, porque a reforma agrária foi feita às custas da marcha para o oeste do extermínio dos povos originários, né? Então a reforma agrária foi feita lá com uma espécie de colonialismo interno. É um ponto que a gente nunca pode esquecer, inclusive. Mas veja, história da América Latina, a burguesia nunca promoveu reforma agrária em país nenhum. Todas as experiências de reforma agrária ou se deram num processo de radicalização do movimento operário e popular com governos nacionalistas de esquerda, ou se deram num processo de revolução socialista ou tentativa de revolução socialista, percebe? Então como é que a reforma agrária é uma pauta burguesa?
Eu lancei um vídeo no meu canal, a importância de entender o Brasil. Veja, essa frase, por exemplo, qual é o erro que o Ian está cometendo? O Ian está cometendo um erro muito comum, que é o erro do Ciro Gomes, que é o erro do Gessé Souza, que é um erro de eurocentrismo, que é pegar o desenvolvimento capitalista da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do Canadá e do Japão e dizer assim, ó, o capitalismo é isso. Não, o capitalismo não é isso. Uma parte do capitalismo é isso, mas a gente tem que pensar o capitalismo também como um todo, como um sistema global. Então, sim, nos países centrais do capitalismo pode ser isso, mas a dependência, o subdesenvolvimento não é a ausência de capitalismo, é uma forma de ser desenvolvimento global capitalista. Então, sim, a Alemanha consegue pagar o maior salário hora na indústria do mundo, isso não ser um problema para a acumulação capitalista na Alemanha. Mas isso é a Alemanha que consegue, não são todos os países do mundo que conseguem isso, não. Não basta a gente dizer, na Alemanha que tem capitalismo de verdade. Na Alemanha a burguesia não é a burguesia do atraso, porque lá a burguesia entende a importância do salário, do operário motivado, não é entender, não é subjetivo, são papéis diferentes, a divisão internacional do trabalho e na acumulação capitalista global. Então a reforma agrária é uma pauta burguesa porque teve um golpe de Estado que durou 21 anos para impedir a reforma agrária do governo Jango. A reforma agrária é uma pauta burguesa porque quando as ligas camponesas surgiram aqui em Pernambuco, no Engenho Galileia, Vitória de Santo Antão, e depois se espalharam por várias regiões do Nordeste, o Bob Kennedy, irmão do presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy, veio aqui para Pernambuco visitar as ligas camponesas com medo de uma revolução cubana. Com medo de uma revolução tipo a Revolução Cubana a partir do Nordeste. Por quê? Porque a gente nunca fez reforma agrária. Porque o MST, e ele vai falar do MST em seguida, eu vou entrar nisso, porque o MST é foi o movimento social mais combatido pela burguesia brasileira nos anos 90. E aí, você pode entrar em explicações subjetivistas. A burguesia brasileira é reacionária, a burguesia brasileira é burra, a burguesia brasileira não entende, é porque o latifúndio é muito forte. Mas veja, o latifúndio é muito forte, beleza. Mas se fosse uma pauta realmente burguesa, na dinâmica da acumulação capitalista do Brasil, as outras frações da burguesia que deveriam se beneficiar, por exemplo, com o aumento do mercado interno, com o aumento do consumo, com o comércio, os serviços, por exemplo, deveria apoiar a reforma agrária. A própria indústria deveria apoiar a reforma agrária porque isso ia baratear a produção de matérias-primas. Cadê? O que o Ian faz é repetir um clássico erro da CEPAL, do pensamento desenvolvimentista, inclusive dos comunistas no pré-golpe, que é achar que como a reforma agrária é importante para criar mercado interno, para baratear o custo de matérias-primas, para dar mais escala para uma possível indústria nacional, a burguesia industrial brasileira ou a burguesia industrial latino-americana iria apoiar, porque teoricamente se iria criar mais condições de desenvolvimento para o mercado capitalista no Brasil. E veja, isso não aconteceu. Falar que a reforma agrária é pauta burguesa é eurocentrismo. Sem falar no tipo de reforma agrária, porque veja, gente, existem várias formas de reforma agrária. Nem toda reforma agrária é reforma agrária parcelária. Repetindo, reforma agrária parcelária é basicamente você pega uma grande propriedade e você recorta a terra e divide em pequenas e médias propriedades, distribuindo para vários camponeses. Veja, nem toda reforma agrária é assim. Há um debate gigantesco sobre vários e vários modelos de reforma agrária, inclusive, tanto nos países socialistas como nos países de experiência de governos populares, nacionalistas de esquerda, você tem modelos diferenciados e contrastantes de reforma agrária. Então a reforma agrária do general Lázaro Cárdenas no México não é a mesma reforma agrária do general Velasco Alvarado, acho que estou falando errado. Enfim, do general Velasco Alvarado no Peru. Então a reforma agrária do México, na época da Revolução Mexicana, em seguida o governo do general Lázaro Cárdenas, não é a mesma que do governo do Velasco, do militar, da Revolução Peruana, que não é a mesma da Revolução Boliviana dos anos 50, que não é a mesma da Revolução Cubana, que não é a mesma da Revolução Vietnamita, que não é a mesma da Revolução Chinesa, que não é a mesma da Revolução Soviética de Outubro, da coletivização do campo, que não é a mesma da Revolução Bolivariana com Hugo Chávez, que também não é a mesma, sabe, tipo, da Revolução no Laos. Tipo, e veja, o Brasil não é semi-feudal. E aí o Ian vai tentar desenvolver isso. E aí, reparem, note o quanto isso é perigoso. Então quer dizer que
A reforma agrária é uma pauta burguesa no Brasil. É isso mesmo? Então o Ian está desconsiderando aqui dos debates sobre os modelos de reforma agrária e o significado estratégico que a questão da terra tem na acumulação capitalista dependente. A partir dessa fala do Ian, você, por exemplo, tendo essa compreensão teórica, a sua estratégia política para resolver a questão agrária vai ser necessariamente errada. Percebe? Mas vamos dar continuidade para ver o desenvolvimento do raciocínio. O MST é um movimento que não é revolucionário. Ele é um movimento que luta pela aplicação da lei. Interessante. E qual é a lei? Nós temos 3 situações no qual a propriedade privada pode ser violada. Maconha, droga, que nem eu falei. Agora escravidão, que nunca aconteceu. E terra que não está fazendo uso social. E aí o MST luta só para aplicação dessa lei. Terra improdutiva deve ser socializada pelo INCRA para reforma agrária. É só isso, não tem nada de revolucionário. Literalmente está na nossa Constituição. Só que aí a luta de classes no campo faz com que isso sequer consiga ser aplicado, sabe? Então, tem um respeito pelo MST imenso. Imenso. Porque só a luta pela aplicação da lei no Brasil já é muito encarniçada. Muito. Por isso que frequentemente você vai me ver com o boné do MST, apoiando e falando do armazém, porque eu acho que eles são pessoas que estão realmente lutando pela sobrevivência e fazendo uma demanda muito básica, gente. Muito básica. Terra improdutiva precisa produzir. E é isso que os países capitalistas já sabiam. Claro que eles sabem. País capitalista fez reforma agrária, os Estados Unidos fez. Por quê? Porque a distribuição de terra é muito mais produtiva. O que é mais produtivo? A terra distribuída para todo mundo conseguir aplicar o trabalho ou latifúndios gigantescos esperando valorizar? E desocupados? Isso é óbvio. E por isso que eu falei, reforma agrária é uma pauta capitalista, não é uma pauta socialista. Não é inerentemente socialista. Obviamente que numa revolução socialista a gente vai distribuir a terra, mas aí a terra nas mãos dos camponeses e não dos proprietários, né? Distribuição de terras cooperativas, terras estatais, terras de um outro regime de campo, que como foi aplicado nos países que também tiveram um desenvolvimento agrário extraordinário, como a União Soviética e a China, né? Interessante. A gente falou tanta coisa aqui. Veja, gente. Vamos lá. Primeiro, o MST não defende só a aplicação da lei. E aí, veja, você pode discordar do MST, você pode achar feio, você pode achar bonito, você pode achar massa, você pode achar... Sabe, é isso. Mas o projeto MST é um projeto de revolução brasileira, centrado na questão agrária, por ser um movimento social que parte de uma luta específica. Vocês entraram no site do MST, aqui ó, na parte de publicações, aí tem Biblioteca da Questão Agrária, Jornal do Sem Terra e por aí vai. Vocês vão ver... Tem aqui artigo, ensaio, caderno de estudos, vocês vão ver várias publicações, vários materiais do próprio MST, o que é que o movimento defende. O MST tem um projeto de reforma agrária popular que faz um debate sobre condições de produção e de trabalho, o que produzir, papel no Brasil no mundo, uso da terra, agrotóxicos, relação cidade-campo, o papel da produção agrária na inserção do país no mundo e por aí vai. O MST tem um projeto de revolução brasileira. E é falso que o MST luta só para desapropriar o latifúndio produtivo. O MST, por exemplo, faz um debate sobre a Lei Candir. O que é a Lei Candir? Vou abrir aqui para vocês. Lei Candir é uma lei que foi instituída em 96, governo FHC. A Lei Candir isenta do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação, ou seja, soja, minério de ferro, laranja, carne de vaca e por aí vai, não paga ICMS. Isso provoca um rombo financeiro gigantesco nos estados, né? E destina dinheiro para o agronegócio. O MST também faz um debate muito importante sobre o imposto territorial rural. O imposto territorial rural arrecada só 1,7 bilhões, que corresponde a só 0,11% do valor arrecadado pela Receita Federal. Se vocês terem uma ideia, o IPTU de São Paulo arrecada mais que o imposto territorial rural. Inclusive, um dos episódios mais famosos nos últimos anos do MST não foi nem de ocupação de latifúndio improdutivo. Foi o MST fazendo ocupação em empresa transgênico. O MST tem um debate sobre a questão dos transgênicos. Foi o MST fazendo ocupação em empresa que só produz eucalipto e diz que é reflorestamento. O MST tem um debate sobre a questão ambiental. Então veja, o MST sim é um movimento que luta centralmente pela terra, mas o MST inclusive nem sequer acha que só desapropria o latifúndio improdutivo. É claro que dentro de uma
correlação de forças do Estado burguês e por aí vai, como foi garantido na Constituição de 88, a função social da propriedade, a palavra de ordem primeira, central, do MST é desapropriar latifúndio produtivo. Mas, por exemplo, o MST tem uma proposta de reforma agrária, proposta de reforma agrária popular, que está no site do MST. Eu recomendo que vocês parem para dar uma lida nos materiais do que o MST fala sobre si mesmo. Porque o MST tem um debate não só sobre o latifúndio produtivo, não só sobre cumprir a lei, tem um debate sobre a Revolução Socialista no Brasil. Inclusive, o MST é responsável por boa parte da cultura marxista que circula nesse país. A editora Expressão Popular é ligada ao MST. O MST, por exemplo, foi promotor daquele documentário sobre a vida do Rui Mauro Marini. Tem vários documentários que o pessoal do MST está ligado. O MST nos anos 90, começou nos anos 2000, não tenho certeza agora, mas promoveu e impulsionou a criação da consulta popular na ideia de formar um partido de quadros com iniciação de massa para promover a Revolução Brasileira, o Programa Democrático Popular, que eles entendem como ponta de lança da Revolução Brasileira, porque eu achava que o PT não estava cumprindo esse papel. O MST tem a Escola de Formação Política Florestan Fernandes, que é um dos espaços de formação política marxista mais importantes do Brasil. E aí, repito, você pode não concordar, você pode não achar bom, você pode dizer que o discurso e a prática do MST não coadunam, você pode, sabe, é isso. Você é livre para fazer isso. Agora, o MST não é só um movimento que se estrutura para reivindicar a aplicação do preceito constitucional da função social da propriedade. Isso é falso. Inclusive, a ideia de reforma agrária como só a desapropriação de latifúndios improdutivos é uma ideia desenvolvimentista dos anos 50, que nenhum movimento que defende a reforma agrária hoje no Brasil defende isso, viu? Ninguém, assim. Para não dizer ninguém, não, mas ninguém, é isso, velho, ninguém. A ideia de reforma agrária é só desapropriar latifúndio improdutivo. Essa proposta de reforma agrária é isso? Ninguém defende isso hoje mais no Brasil. Todos os movimentos importantes de luta pela terra têm uma proposta integral para lidar com a questão agrária, que vai desde produção de semente, circulação de semente, transgênico, aplicação de ciência e tecnologia, papel da Embrapa, forma de propriedade, crédito, sistema tributário, exportação, política monetária. Isso é muito importante para o MST. Ele é um movimento que tem os quadros mais qualificados do Brasil para debater crédito, para debater política de financiamento e por aí vai, não só para a produção agrícola, como a macroeconomia do Brasil de maneira geral. Além disso, veja, ninguém que debatia o Brasil como um país semi-feudal achava que esse país era semi-feudal por causa do latifúndio. Porque, veja, latifúndio por latifúndio, tem latifúndio nos Estados Unidos, por exemplo. Sabe? Inclusive, hoje, as cadeias produtivas globais de produção de alimento tendem a cada vez mais a uma produção em larguíssima escala, né? Aquele modelo da pequena e média propriedade altamente mecanizada, que faz uma produção, tem um grau de produtividade muito alto, mas produz em pequena escala, e a produção nacional é um ajuntamento de produções em pequena escala. Isso é uma tendência decrescente hoje nas agriculturas mais modernizadas e mais produtivas do mundo, sabe? Então, veja, quando o pessoal fazia o debate que o Brasil é semi-feudal, sim, passava por um debate sobre o tamanho do latifúndio, mas era fundamentalmente de que, ao final da escravidão no Brasil, como não aconteceu reforma agrária e como aconteceu uma decadência substancial de várias áreas de produção agrícola, seja de produção de borracha no norte do país, seja de produção de cacau em partes da Bahia, seja de produção de cana-de-açúcar na faixa litorânea no Nordeste, por exemplo, na zona da mata de Pernambuco, você teve ou até a produção de gado no agreste nordestino e por aí vai, você teve um processo em que essa produção latifundiária se desloca relativamente do mercado mundial. Se deslocando do mercado mundial, ela entra uma decadência econômica, ela entra uma regressão mercantil. Essa regressão mercantil reduz a capacidade de investimento em máquinas, em equipamentos, em forças produtivas e por aí vai. Então você tem um tipo de latifúndio que ele tem baixa ligação com o mercado mundial, uma extensão de terra gigantesca, um poder político, militar e jurídico assustador do latifundiário e um nível de produtividade muito baixa, técnicas de produção
muito anacrônicas, sem o uso da moderna agronomia, bioquímica, sem o uso de fertilizantes, com baixíssimo número de máquinas de tratores, colheitadeiras e por aí vai. Então, o debate sobre um suposto semi-feudalismo no Brasil, que é um negócio superado. Eu não entro na onda de estar demonizando quem já falou de semi-feudalismo no Brasil. Entendo o contexto histórico, por aí vai, mas veja, um negócio superado. Mais de 50 anos, sabe? Assim, vou colocar também bibliografia publicada pela Expressão Popular, editora da MST, né, ligada à MST, sobre questão agrária no Brasil, volume 1, debate essa questão do semi-feudalismo no Brasil. Então, veja, ninguém achava que o Brasil é um país semi-feudal porque tem muito latifúndio, não, viu? Era muito mais as características de uma parte do latifúndio brasileiro. E eu digo uma parte porque, por exemplo, esse debate sobre a decadência, tipo, dos engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste, na virada do século XIX para o século XX, esse debate sobre como essas propriedades latifundiárias passaram por uma regressão feudal, termo de Sodré, isso não se aplica, por exemplo, à produção cafeira de São Paulo. Isso não se aplica a boa parte da produção leiteira de Minas Gerais. Isso não se aplica à produção cafeeira do Paraná. Isso não se aplica à produção de charque e couro do Rio Grande do Sul. Então, mesmo os teóricos que falavam em feudalismo, eles não achavam que o campo brasileiro como um todo era feudal ou semi-feudal. Faziam um debate sobre como várias dinâmicas produtivas na agricultura brasileira estavam aquém do que se considerava um modo capitalista de produção, porque passaram por uma regressão feudal, saindo do centro dos circuitos mercantis, convivendo com relações de meia, de terça, de parceria, de colonato e por aí vai. Mas vejam, não faz mais sentido fazer esse debate no Brasil hoje. Isso está errado. Entende? Então vejam. E aí, caminhando para a conclusão, que o vídeo está ficando muito longo. Se você tem um diagnóstico errado do que é a questão agrária na história do capitalismo mundial, você tem um diagnóstico errado do que é a questão agrária no Brasil e na América Latina, se você tem um diagnóstico errado sobre a temática da reforma agrária hoje, defendendo um tipo de reforma agrária que era a reforma agrária defendida nos anos 50 pelo desenvolvimentismo, pelo ISEB, pela parte dos teóricos da CEPAL e por aí vai, como é que você vai propor uma linha política correta? Como é que você vai fazer um debate correto sobre tática, sobre estratégia, sobre organização? Entende porque é importante fazer um debate teórico? E aí, veja, ataquei o Ian enquanto indivíduo? Não. Ataquei o Ian enquanto comunicador? Não. Ataquei o Ian enquanto professor? Não. Estou dizendo que no debate da questão agrária, o Ian está equivocado. Eu vou colocar uma bibliografia de livros aqui, na descrição, para você se aprofundar e tal. Está errado. E aí o papel do comunista não é dourar a pílula. O papel do comunista é fazer o debate teórico e a reflexão. Veja, eu gostaria muito que eu recebesse críticas como essa que eu estou fazendo. Alguém pegasse meus textos, meus livros, meus vídeos e dissesse assim, não, tá errado aqui, sabe? Seria muito massa, não ataque, é farsante, stalinista, mentiroso. Veja, eu não chamei o Ian em nenhum momento de nada. Às vezes que eu usei uma qualificação, por exemplo, essa abordagem é eurocêntrica, é porque ela é eurocêntrica teoricamente, essa abordagem. Eu não estou dizendo que o Ian é eurocêntrico de vida, a vida inteira do Ian, tudo que o Ian faz, não. No debate sobre a questão agrária, ele está sendo eurocêntrico. É por isso que é importante o debate, é por isso que é importante a crítica, é por isso que é importante a reflexão. Por isso é importante que as milhares de pessoas que viram essa entrevista do podcast do Ian e que possam ver outras falas dele sobre o mesmo tema não sejam informadas de maneira errada, não aprendam de maneira equivocada a questão agrária no Brasil. Entende? Essa é a importância da crítica. E um comunista nunca pode fugir da crítica. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.